quando a gente fala em função da literatura. E aí, pessoal, eu vou falar uma coisa um pouco polêmica para vocês, né? O que é a função da literatura? Né? Para que serve a literatura? Né? Então, quando a gente pensa na literatura, quando a gente pensa na arte, a gente fica muito motivado a falar assim: nossa, eu acho que a função da arte é didática, ela ensinar a língua. Já que ela é feita de língua, eu acho que ela ensina a língua. A função da literatura é religiosa, digamos. A gente usa a literatura muito para conseguir levar as pessoas num caminho de fé, num caminho religioso. Não necessariamente. Aí vem o que todo mundo gosta, né? A literatura ela leva a um pensamento crítico, né? A gente usa a literatura porque a gente quer um pensamento crítico. Para isso que a gente usa a literatura, não é isso? A gente quer ter um pensamento crítico. Não, se a literatura for usada desse jeito a pensamento crítico, também é problemático, né? E aí vocês vão falar assim, então para que serve a literatura? Hein, professor? Mas tá, ela não pode ser política, né? Se ela não tem a função de ser ideológica, se ela não tem a função de ser religiosa, se ela não tem a função de ser didática. Qual é a função da literatura? A função da literatura é fazer nada. Deixa eu contar uma coisa. Eu tenho três argumentos aqui. Eu vou advogar aqui pela minha teoria. Claro que a minha teoria é só para chamar atenção, né? Eu estou usando um recurso expressivo da hipérbole e da metonímia. Eu estou generalizando. E aí eu chamo a atenção de vocês. Mas não é muito diferente, não. A função da literatura não é justamente não ter função. Antes, vamos pegar o texto do René Welleck aqui. Olha que legal. A natureza e a função da literatura devem, em qualquer discurso coerente, ser correlatas. Então, olha que interessante que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo para a gente que a natureza e a função da literatura elas são ligadas, né? Então, de que a literatura é feita? De língua, né? O que é a natureza da literatura? É feita de língua. Só que ela é feita de forma também. Ou seja, de como o artista trabalhou. Então, como a literatura é feita de língua e feita de forma, ela chama atenção para o ato do artista fazer. Ela vai dizer assim: é tipo se você chamasse alguém na tua casa e você fosse cozinhar. Você vai fazer um prato você vai fazer um prato, uma galinhada, né? Um vatapá, um churrasco, sei lá, alguma coisa. Você vai fazer o prato para a pessoa. Só que você não simplesmente vai servir algo gostoso e a pessoa vai comer. Você quer que a pessoa perceba que você sabe como fazer. Você quer mostrar que você tem um modo de preparo muito especial. Então você cria um mecanismo para que a pessoa veja você cozinhando. Ó, eu vou estar cozinhando aqui, estou conversando com vocês, fiquem aqui, ó. Fica olhando aí que eu estou cozinhando, conversando, patati patacolá, e as pessoas estão olhando você fazer, ele desenvolver o teu trabalho ali, pá, botando para quebrar, e cozinhando, né? E tudo. Tá chamando atenção para o ato para sua forma, para o ato de fazer. Só que a gente sabe que a literatura, ela não dá para a gente voltar no tempo para ver os poetas escrevendo. Concorda? E nem dá para a gente perguntar para o Drummond, por exemplo, Drummond, dá uma dica aí desse poema aí. Ele não está mais vivo para isso. E nem os vivos vão ficar explicando o que eles fizeram. A literatura é uma espécie de prato que vai onde você, além de comer, você se preocupa como que a pessoa fez. Poxa, ela fez num tacho de barro especial feito na beira do Rio Madeira. Então, onde eu quero chegar com vocês? Que a função da literatura e a natureza da literatura é a mesma coisa. Qual que é a natureza da literatura? Forma, mostrar como que foi feito.
Ela não tem uma função específica. A única função do artista é chamar vocês e falar: olha como eu sei escrever, olha como eu escrevo. É um narcisismo. É como se fosse um narcisismo do escritor. Ele não está mais vivo, ou ele não está ali no texto, mas ele quer dizer: olha como eu fiz isso, prestem atenção. Então, qual que é a função da literatura? É vocês prestarem atenção em como ele fez, em como ele usou a técnica dele. É um olhar sobre o ato de fazer. Não sobra muito tempo para dizer que é didática, para dizer que é política, para dizer que é ideológica. Por mais que o artista, olha só que legal, por mais que o artista escreva um poema falando da fome, mas se ele for um grande artista, o que ele quer mesmo é que vocês digam: nossa, como ele fez isso? Olha o recurso que ele usou, olha a forma que ele usou, o trabalho que ele fez com a língua. Então, a literatura, a natureza da literatura é explicar a sua forma. E a função da literatura é isso. Quando você pega a literatura artística, ela está dizendo: olha como que eu fui escrita, olha como que eu fui feita, ó, contemplem, né? Como eu escrevi. Então, aqui eles vão falar um pouco disso, e ele diz assim: ó, ela só adquire um uso secundário quando perde sua função primária. A velha roca torna-se um ornamento, um objeto de museu. O piano quadrado, que já não serve para música, torna-se uma útil escrivaninha. De modo similar, a natureza de um objeto decorre do seu uso. Ele é o que faz. Um artefato tem a estrutura adequada ao desempenho de sua função. Então, por exemplo, uma bicicleta, a função dela é pedalar e te locomover. A máquina de escrever é escrever. E a literatura? E aí ele vai dizer, aqui, ó, pode haver muita coisa na obra literária que seja desnecessária para sua função literária, embora interessante ou defensável por outras razões. As concepções da natureza e da função da literatura mudaram no curso da história? A pergunta não é fácil de responder. Se recuarmos o suficiente, podemos dizer que sim. Podemos chegar a um tempo em que a literatura, a filosofia e a religião existiam indiferenciadas. Entre os gregos, Ésquilo e Hesíodo seriam exemplos, talvez. Tá, vamos chegar até que ponto aqui. Então, é claro que, como a gente olha a natureza e a função da literatura, muda muito. Não sei se vocês sabem, mas na Grécia não tinha separação de história, literatura e filosofia. O cara lia história na literatura, estuda filosofia na literatura. Hoje separou. No decorrer do tempo, a arte ficou separada, a história ficou uma disciplina com fatos de registro ali e tal, a filosofia ficou uma disciplina separada, a literatura não é ciência. Então a gente já começa a separar as funções da literatura. Mas aí eu vou discutir uma coisa com vocês olhando para um argumento de que a literatura não tem uma função a não ser chamar a sua atenção. Lá na casa de vocês têm assim uma avó, uma mãe, uma tia. Eu vou dar preferência para as mulheres. Que tem guardado em casa algum presente. Uma chaleira, uma xícara, que ela nunca usa. Está sempre guardado. Vocês têm alguém que vocês conhecem assim? Que nunca usam, às vezes, um presente que ganham. Ganhou no casamento, ganhou de aniversário, uma xícara, uma chaleira, um bule, e está guardado lá, nunca usa. Nunca usa. Se a gente for perguntar a função daquela xícara, não tem a função, porque ela é xícara. Então, para ela funcionar, ela teria que estar com café dentro, com chá dentro. Concordam? Tinha que ser assim. Mas aí, faz o seguinte: como a mãe da gente, a avó, não está usando, vai lá no armário e quebra para ver o que acontece. O que vocês acham? Vocês já tentaram? Já que não usa,
quebra, joga, pega no chão assim, taca. Vocês acham que elas vão ficar bravas? Não tem a função como a gente imagina que seja a função. A gente imagina uma coisa funcionando, fazendo alguma coisa, mas não é exatamente essa função. Vamos ver o Drummond. Os cacos da vida colados formam uma estranha xícara. Sem o uso, ela nos espia do aparador. Cara, esse poema ele me faz pensar na função da literatura. Olha só, os cacos da vida. Então, a literatura ela representa a vida, só que colados. Esse colados eu acho que representa a forma. Esse aqui, do artista. O artista pega os cacos e forma e cola. Eu acho que aqui representa a técnica. O que vocês acham? Não representa a técnica? Né? Só que eles formam uma estranha xícara. Eu acho que a xícara tem que ser estranha mesmo. Porque a xícara comum não é literária. A xícara comum é essa que temos em casa. Ela não é literatura, ela não é arte. É sistema modelizante primário. Quando ela vira uma estranha xícara, ela passa a ser sistema modelizante secundário, produto da língua. Então ela já é uma xícara interessante. Só que o que é essa xícara que poderia ser a literatura, uma metáfora da literatura, né? Que é feita de vida, colada. A xícara poderia ser a literatura. O que uso que ela tem? Qual o uso que ela tem lá em cima do aparador, lá em cima do armário? Nenhum. Sem uso. Ela tá ali, você sabe que ela tá. Ela serve para a gente contemplar ela, para ver, nossa, como ela foi feita, para ver como ela é bonita. Ela nos agradar aos olhos, ela nos fazer contente, feliz. A função múltipla dela. Ela não tem uma função definida, a função dela é muito ampla, depende da natureza dela. E aí ela diz, sem uso, ela nos espia do aparador. Então, quando eu falo, qual a função da literatura? A função da literatura é justamente ser literatura. Ser algo que se preocupa com a forma, ser algo que se preocupa com uma estética, ser algo que se preocupa com causar uma reação na gente. Emocional, que seja, cognitiva, filosófica também, não importa, mas é causar uma reação através da sua forma, do seu conteúdo.